Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Eduardo Brito, professor de matemática. O objetivo desse projeto é reviver alguns assuntos que a gente considera importantes, que com certeza vão ajudar na caminhada do estudo, né? E eu vou começar com o nível 3. A primeira aula é a aula de expressões algébricas, tá? Então eu sou o Eduardo e aí eu quero a atenção de vocês agora. Então, galera, é o seguinte, o que é uma expressão algébrica, né? É uma coisa que eu escuto muito, né? Principalmente alunos assim do preparatório, do nono militar, do primeiro militar. Pô, para que a álgebra, né, surgiu? Qual o objetivo da álgebra? Pô, a matemática, se você for pegar, né, a aritmética, que é a matemática antiga, né, só se tratava de números, né? O porquê de surgir a álgebra? E aí eu vou começar com um exemplo aqui que talvez seja um motivador, um dos motivadores, né, de se usar a álgebra, que é o seguinte: vamos supor que eu te peça para calcular aqui essa expressão, né, 3.341 vezes 3.340 menos 3.340 ao quadrado. Bem, a pergunta que fica é o seguinte: será que usando a aritmética para fazer essa conta seria mais fácil ou mais difícil do que usar uma expressão algébrica, né? Bem, a ideia da expressão algébrica é você atribuir incógnitas, né, valores. Então, por exemplo, se eu pegar essa expressão e eu pensar assim, eu vou chamar 3.340 de x. Então, quem seria 3.341? Seria o sucessor, seria x mais 1. E 3.340 eu chamei de x. Então, em tese, o resultado dessa expressão vai ser x mais 1, que multiplica x menos o x ao quadrado. Bem, naturalmente que a gente lembra que toda vez que a gente tem um número que multiplica o parêntese, eu aplico a propriedade distributiva. Então, x vezes x, x ao quadrado, x vezes 1, x, menos x ao quadrado. Ou seja, o x ao quadrado com menos x ao quadrado deu o próprio x. Mas espera aí. Se eu chamei o próprio x de 3.340, então o resultado dessa expressão, 3.340. Então, gente, é um exemplo. É claro que é um exemplo bem superficial, bem simples, de que às vezes quando a gente utiliza uma expressão algébrica, a gente faz menos conta se fosse realmente fazer a conta que está ali indicada, tá? É uma das explicações assim mais inteligentes que a gente pode usar é o seguinte, é que a matemática ela sempre busca um caminho para sintetizar algumas informações. Por exemplo, né, na química você aprende um número de Avogadro, que é um número alto. Se eu não me engano é 6,28 vezes 10 a 23. Se você for escrever um número sem estar em notação científica, é um número gigantesco. Então, a mesma coisa com a expressão algébrica. A gente usa a expressão algébrica para sintetizar algumas informações num determinado problema, né? Bem, eu coloquei aqui alguns exemplos de expressão algébrica. Tem aqui 3x ao quadrado menos 5xy. É uma expressão algébrica, onde as variáveis são x e y. Eu coloquei aqui uma outra expressão algébrica, que é 4xy mais x ao quadrado mais y ao quadrado, que é uma expressão algébrica. Coloquei aqui 3ab mais 5ab ao quadrado menos 3a ao quadrado b, que também é uma outra expressão algébrica, onde as variáveis são a e b, né? E aí eu chamo a atenção que essa expressão, ela possui 3 termos e cada termo não é semelhante aos demais. Por exemplo, aqui é AB, é como se o A aparecesse uma vez e o B uma vez. Aqui é AB ao quadrado, é como se o A aparecesse uma vez e o B 2 vezes, porque é B ao quadrado. E aqui é o contrário, aqui é o A ao quadrado B. O A apareceu 2 vezes e o B apareceu uma vez. Então, cada um desses termos a gente chama de monômio. Então, por exemplo, essa expressão é um trinômio, porque tem 3 monômios. Essa expressão também é um trinômio. Essa expressão tem 2 termos. Então, a gente pode dizer que é um binômio, tá? Então, monômio, na verdade, é um conjunto de variáveis, né, multiplicadas por uma constante. Essa constante é um número que multiplica aqui, ok? Bem, então a primeira coisa que a gente tem que aprender é o seguinte: o que é o valor numérico de uma expressão algébrica? Então, a partir do momento que eu te dou uma expressão algébrica, eu posso te pedir o valor numérico. Mas como é que você calcula o valor numérico dessa expressão algébrica? Aí eu coloquei aqui, para a gente calcular
o valor numérico de uma expressão algébrica, basta substituir as variáveis pelo número indicado. Naturalmente que quando eu for substituir, eu vou ter que substituir usando parêntese. Então isso aqui vai ser 3 vezes o valor de x, que é 1, o valor de y, que é 2, menos o valor de y, que é 2 ao quadrado. Então, fazendo as contas, o valor numérico dessa expressão seria 3 vezes 1 vezes 2, 6, menos, quanto que é 2 ao quadrado? 4. Ou seja, 6 menos 4, 2. Então, o valor numérico dessa expressão algébrica é 2. Se eu te pedisse assim, qual é o valor numérico da expressão algébrica para x igual a tanto e y igual a tanto? É simples, é só substituir as variáveis pelo número indicado. Bem, também não seremos inocentes, né? Não vamos pensar assim, caramba, então problema de expressão algébrica é só substituir valor, é fácil. Não, gente, esse é o começo. Então, assim, primeiro passo é a gente entender o que é uma expressão algébrica e, assim, como ela facilita as nossas contas. Depois, expressão algébrica, o valor numérico, é só substituir. Agora, a gente vai aprender as operações com as expressões algébricas. O que são as operações? Por exemplo, quando eu somo e quando eu subtraio. Para somar e subtrair, eu devo realizar somente entre os monômios que são semelhantes. Então, por exemplo, vamos supor que você tem aqui 3xy mais 5xy. Bem, essa expressão, ela usa dois monômios que são semelhantes. Por que eles são semelhantes? Porque o xy é como se o x tivesse aparecido uma vez e o y uma vez. E aqui é a mesma coisa. Então, 3xy mais 5xy, na verdade, é 8xy. Acabou. A multiplicação, né? A subtração é a mesma coisa. Se eu tivesse aqui 4x ao quadrado y menos x ao quadrado y. Bem, tu sabe que quando não está escrito o coeficiente ali, é porque implicitamente é 1. Então, 4x ao quadrado y menos x ao quadrado y, na verdade é 3x ao quadrado y. Na verdade, a adição e a subtração, eu devo efetuar as contas, né, entre os coeficientes dos monômios que são semelhantes. Ok? Lembra, monômios semelhantes são aqueles termos que possuem a mesma quantidade de variáveis independentes. Por exemplo, o x aparece 2 vezes em uma, tem que aparecer 2 vezes na outra. Então, x ao quadrado, x ao quadrado. X ao quadrado y, x ao quadrado y. Tá? Bem, a multiplicação. Quando a gente efetua a multiplicação, eu posso multiplicar quaisquer monômios. Eles não precisam ser semelhantes. A única coisa que eu devo aplicar é a propriedade distributiva. O que é isso? Vamos supor aqui que no exemplo, aqui é um exemplo também, né? Eu tenho 3xy que multiplica x ao quadrado menos y ao cubo. Cara, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar a propriedade distributiva. Então, o que é isso? 3xy vezes x ao quadrado. Então, pensa comigo, o x no xy aparece uma vez. Quando você multiplica por x ao quadrado, é como se o x aparecesse 2 vezes. Então, vai ficar 3x ao cubo y. Ah, professor, e o y? O que acontece com ele? Nada. Você vai repetir. Então, 3xy vezes x ao quadrado seria 3x ao cubo y. Menos, vamos lá, 3xy vezes y ao cubo. Cara, 3xy é como se o y aparecesse uma vez. E o y ao cubo aparece 3 vezes. Então, vai ficar 3xy à quarta. Então, esse é o resultado da multiplicação entre expressões algébricas. De fato, é só você aplicar a propriedade distributiva e tomar muito cuidado com os sinais dos coeficientes. Por exemplo, 4m mais n ao quadrado vezes 3n menos 5m. Vamos lá. Estou multiplicando aqui essa expressão algébrica por essa expressão algébrica. Novamente, vou aplicar a propriedade distributiva. Então, 4m vezes 3n vai ficar assim, né? 4 vezes 3, 12 mn. Beleza? 4m vezes menos 5m seria menos... Eu vou colocar embaixo
para a gente poder visualizar melhor. Então, vamos lá. 4m vezes 3n vai ficar 12mn. 4m vezes menos 5m, menos 20m ao quadrado, ok? N ao quadrado vezes 3n vai ficar 3n ao cubo, né? N ao quadrado, o n aparece duas vezes e o n aqui aparece uma vez. Então, coeficiente 1 vezes 3 vai dar 3n ao cubo. Menos, olha lá, n ao quadrado vezes menos 5n, positivo vezes negativo dá negativo. Vai ficar 5n ao quadrado m. Bem, a pergunta que fica é o seguinte, eu posso reduzir esses 4 monômios, né? Eu posso tentar somar ou subtrair alguns? Eu devo verificar se há monômios semelhantes. Então, eu noto que mn, m ao quadrado, n ao cubo e n ao quadrado m, eles não são monômios semelhantes. Então, a minha expressão algébrica acaba aqui. Muita gente vai se perguntar assim, Eduardo, qual é o objetivo de fazer uma conta dessa se não tem como reduzir, não tem como encontrar um valor, né? Então, esse é um dos passos para a gente chegar nesse tipo de problema. Então, a ideia principal que a gente tem que se conscientizar é o seguinte, eu sei o que é uma expressão algébrica, eu sei calcular valor numérico e agora eu sei fazer as operações de adição, subtração e multiplicação. Bem, a divisão, ela só é feita entre monômios que são semelhantes. Por exemplo, 4x ao quadrado dividido por 2x ao quadrado vai dar 2. E ela também pode ser feita com monômios não semelhantes, mas aí eu tenho que tomar cuidado com os expoentes. A gente vai ver isso daqui a pouco, beleza? Então, basicamente, é esse o raciocínio que eu tenho que tomar.
Bem, gente, então eu coloquei aqui alguns exemplos da lista relacionados a essa primeira parte que a gente viu, que é o seguinte, calcular valor numérico. Então, por exemplo, na questão 1 do material que foi disponibilizado para vocês, eu tenho essa expressão algébrica 3x mais 3y menos a elevado a b. Eu quero calcular o valor numérico dessa expressão para x igual a menos 3, y igual a 16, a igual a 2 e b igual a 5. Então vai ser 3 vezes o valor de x, que é menos 3. Uma dica importante, coloca sempre o parêntese, sempre fica atento aos sinais. Positivo multiplicado por positivo é positivo, né? E sinais contrários na multiplicação, né? Positivo vezes negativo, dá sempre negativo. Então, 3 vezes o valor de x, que é menos 3, mais 3 vezes o valor de y, que é 16, menos o a, que é 2, elevado ao valor de b, que é 5. Só fazer a conta, né, gente? Então, ficou 3 vezes o menos 3, positivo vezes negativo vai dar menos 9, 3 vezes 16, 48, menos 2 à quinta, que é 32. Ou seja, vou somar os negativos, né? Eu tenho 48, menos 9 com menos 32, menos 41, ou seja, 7. O valor numérico dessa expressão é 7. É uma questão discursiva, né? Bem simples, ó, calcular o valor da expressão para valor de x e de y, ok? Bem, eu noto aqui que os três termos eles não são semelhantes, né? Um tem um é o x, o outro o y e o outro a elevado a b. É uma expressão diferente, tá? Bem, nesse exemplo 2, eu tenho aqui a expressão raiz quadrada de a ao quadrado mais ax sobre m, e eu quero calcular o valor numérico para quando o a é 8, para quando o x é 10 e para quando o m é 9. Bem, o que eu devo ficar atento é que quando eu calculo o valor de uma expressão numérica, eu vou sempre encontrar um número real. Nesse caso aqui, como tem raiz quadrada, eu não vou poder encontrar a raiz de um número negativo. Então, se isso acontecer, você vai dizer que é uma expressão indeterminada. Não tem como calcular, não tem como dizer, né? Tá? Não está bem definida. Acho que essa seria a melhor forma de escrever. Então, isso aqui vai ser raiz quadrada, o a, que é 8, 8 ao quadrado, mais o a, que é 8, vezes o valor de x, que é 10, sobre o valor de m, que é 9. Então, fazendo as contas, vai ser raiz, né? O m é 9. Olha lá. Vai ser raiz, 8 ao quadrado, 64 mais 80. 64 mais 80, sobre 9. Ou seja, raiz, 144 sobre 9. E damos sorte, porque 144 é um número divisível por 9. O que isso quer dizer? A soma dos algarismos do 144 vai dar 9, que é um múltiplo de 9. Então, a divisão é exata. Então, isso aqui vai ser raiz de 16. Raiz quadrada de 16, 4. Então, o valor numérico dessa expressão é 4. Alguém vai falar assim, deu um número bonito, inteiro e tal. Se desse um número quebrado, estaria errado? Gente, pode aparecer qualquer número, tá? Então, quando a gente tem uma expressão algébrica e eu encontro o valor numérico, eu posso obter qualquer número real. Bem, então quero calcular o valor numérico dessa expressão. X à sexta menos m à quarta mais y ao cubo. Mas é o valor numérico para x igual a menos 1 e m igual a menos 2 e y igual a 2. Então, o que eu vou fazer? Olha lá. No lugar do x, eu vou colocar um parêntese, o valor de x elevado à sexta, menos 1 elevado à sexta, menos o valor de m, que é menos 2, elevado à quarta, mais o valor de y elevado ao cubo. É só isso. Olha lá. Valor de x, que é o menos 1, elevado à sexta, valor de m, que é o menos 2, elevado à quarta, e o valor de y, que é 2, elevado ao cubo. Conclusão, gente. Menos 1 elevado à sexta. Todo negativo elevado a um expoente par se torna positivo. Então, menos 1 elevado à sexta é 1 elevado à sexta, que é 1. Agora, muito cuidado aqui. Menos 2 elevado à quarta, todo negativo elevado a um expoente par se torna positivo. Então, menos 2 elevado à quarta é 16. 16 com menos na frente, menos 16. Mais 2 ao cubo, que é 8. 2 vezes 2 vezes 2. Então, vai ficar somos positivos, 9 menos 16. Ou seja,
menos 7. É só isso. Beleza? Eu chamo a atenção aqui para as potências, gente. Quando você tem menos 2 elevado a 4 e quando você tem o menos 2 elevado a 4 entre parênteses, quem está elevado à quarta potência em cima só é o 2. Quem está elevado à quarta potência embaixo é o menos 2. Então, todo negativo elevado a um expoente par vira positivo. Então, isso é 2 à quarta, que é 16. Aqui nesse caso não, 2 à quarta é 16 e você mantém o sinal, porque o sinal não está elevado à quarta, ok? Então muito cuidado com isso, assim, isso é um detalhe que às vezes num problema de expressão algébrica a gente erra e aí perde a questão, tá? Beleza? Uma coisa que eu sempre falo, matemática é dedicação, disciplina e determinação, são 3 Ds. Dedicação, disciplina e determinação. Então pega esses exemplos e vai fazendo na humildade, por mais que você pense assim, eu sei fazer todos, vai lá e faz na humildade, que aos poucos você vai criando base, alicerce, né? Para pensar em problemas muito mais difíceis e com certeza se tornar um vencedor, né? Passar nos concursos, que é o objetivo. Bem, letra C. Quero calcular o valor dessa expressão para quando A é 4. O que eu vou fazer? Vou colocar um parêntese. O A sendo 4, 4 ao quadrado, menos 2 vezes 4, sobre raiz quadrada de 4. Bem, fazendo esse cálculo aqui vai ficar 4 ao quadrado, 16, menos 2 vezes 4, que é 8. E raiz quadrada de 4, que é 2. Então, fazendo a conta, 16 menos 8 vai dar 8. 8 sobre 2, resultado 4. Beleza? Bem, na questão 3, calcule o valor numérico das expressões. Então, eu quero calcular o valor numérico dessa expressão, né? Vou fazer da letra A e da letra D. A letra B e C fica para vocês tentarem fazer depois. Então, quero calcular o valor dessa expressão para A e B. Então, o que eu vou fazer? Vai ser 5 vezes o valor do A, que é menos 3, ao quadrado, vezes o valor de B, que é 4, ok? Mais 3 vezes o valor do A, que é menos 3, e o valor do B, que é 4. Estou sempre colocando parênteses, né, para não errar sinal. Então, o valor do A eu coloquei menos 3, o valor do B eu coloquei 4. A menos 3, B 4. Então, vamos lá. 5, valor negativo elevado a um expoente par vira positivo, né? Menos 3 ao quadrado vai dar 9 vezes 4. Olha lá. Positivo vezes negativo vai dar negativo, vezes positivo continua negativo. 3 vezes 3, 9, vezes 4, 36. Bem, gente, fazendo as contas, 5 vezes 9, 45, vezes 4, 180. Menos 36. Só fazer a conta. 180 menos 36 é 144. Acabou. Esse é o valor dessa expressão algébrica, ok? Bem, na letra D, quero calcular o valor da expressão raiz quadrada de A ao quadrado menos B ao quadrado. Então, qual é a ideia que eu tenho? Eu vou calcular o valor, né, dessa expressão para o valor de A sendo 10 e o valor de B sendo 6. Então, vai ser raiz 10 ao quadrado, parênteses, né, menos o valor de B, que é 6 ao quadrado. Ou seja, fazendo as contas, raiz de 100 menos 36. Ou seja, raiz de 64, raiz de 64 é 8, ok? Então, basicamente, essa é a ideia que a gente tem que ter. Uma coisa importante, uma expressão algébrica, ela pode envolver quantas variáveis quiser, né? E não necessariamente os termos vão ser semelhantes. Então, basicamente, é essa a ideia, tá? Ficou claro?
Bem, gente, então dando continuidade, eu tenho aqui a questão 4 e a questão 5 que exploram, né, as operações entre as expressões algébricas. Então, o que eu tenho que pensar? Aplicar sempre a propriedade distributiva quando estiver multiplicando, e quando estiver somando ou subtraindo, eu só somo ou subtraio monômios que são semelhantes. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma multiplicação. Então, 3a ao quadrado, não, 3ab ao quadrado vezes 2a à quinta b ao cubo. Então, primeiro passo, multiplica primeiro os coeficientes. Então, isso vai ser igual a 3 vezes 2, que é 6. Aí eu vou pensar, aqui é o a e aqui é o a à quinta. O a é como se tivesse aparecido uma vez, e o a à quinta 5 vezes. 5 com 1, então vai ser 6 vezes, o a à sexta. B ao quadrado e b ao cubo, b ao quadrado apareceu 2 vezes, b ao cubo 3 vezes. Então 2 com 3, 5. B à quinta. Não é isso? Menos, agora vamos lá. 3 vezes menos 5 é menos 15. A não tem A, então vai ficar uma vez só. B ao quadrado e B ao quadrado. B à quarta. É como B ao quadrado aparecesse 2 vezes, o B, e B ao quadrado 2 vezes, juntando 4 vezes. Então a expressão algébrica é essa. Lembrando que eu não consigo reduzir porque os termos que eu encontrei, né, os monômios, eles não são semelhantes. Então basicamente é essa a ideia. Bem, na letra B, tem a multiplicação aqui de 2 parênteses, né? Então a propriedade que eu vou usar é a propriedade distributiva. Então vai ficar assim, 2x vezes 3x, 2 vezes 3, 6x ao quadrado. Mais 2x vezes 5, 10x. 3 vezes 3x, 9x. E 3 vezes 5, 15. Mais 15. Minha gente, nesse caso já percebi que tem ali 2 monômios que são semelhantes, o 10x e o 9x. Então eu vou juntar, vai ficar 6x ao quadrado, 10x vezes 9x, quer dizer, 10x mais 9x, 19x, mais 15. Então esse é o valor da expressão algébrica obtida pelo produto daqueles 2 termos ali. Bem, nesse caso aqui, eu não vou aplicar a distributiva, porque eu aplico a distributiva quando dentro do parêntese é uma soma ou uma subtração. Nesse caso, os termos, os monômios estão sendo multiplicados. Como os monômios estão sendo multiplicados, é um termo vezes um termo vezes um termo. Primeiro passo, eu multiplico os coeficientes. Menos 2 vezes 3 vai dar menos 6. Menos 6 vezes 5, menos 30. Então é esse raciocínio. Menos 2 vezes 3 vai dar menos 6. Menos 6 vezes 5, menos 30. Agora aqui, x à quinta e x ao cubo, é como se o x aparecesse uma vez, aparecesse 5 e aparecesse 3. 1, 5 e 3 é 9. É aquela famosa propriedade de potência, que quando você multiplica potências que têm a mesma base, eu repito a base, somos expoentes. Ó. Observa lá, x à quinta, x ao cubo. X é como se o expoente fosse 1. Eu repito a base, somos expoentes. Ou seja, x à nona. Ok? Agora aqui, ó, y à quarta. Y vezes y à quarta. Quando não tem escrito o expoente, é porque implicitamente é o expoente 1. Repito a base, somos expoentes. 6. Y à sexta. Então é esse raciocínio que eu tenho que ter. Então multipliquei em monômios, né? Eu vou multiplicar os coeficientes e eu vou olhar para as variáveis. Sempre fazendo uma variável semelhante à outra de uma única vez, né? Comecei ali pelo x, depois fui para o y, ok? Bem, nesse caso, propriedade distributiva, x ao quadrado vezes x ao quadrado vai dar x à quarta. Vou colocar embaixo. O ideal, gente, é que você dê o pause, tente fazer e aí coloque para você ver se acertou ou não, tá? Acho que essa maneira de estudar, tentando sempre se colocar como desafio, um problema facilita, né? O objetivo da matemática é resolver problemas. Então vamos lá, x ao quadrado vezes x ao quadrado vai dar x à quarta, x ao quadrado vezes 2 vai ficar 2x ao quadrado, 8 vezes x ao quadrado, 8x ao quadrado.
E 8 vezes 2, mais 16. Acabou. Quais são os termos semelhantes aqui, Eduardo? O 2x ao quadrado e o 8x ao quadrado. Eu vou agrupar. Então vai ficar x à quarta, 10x ao quadrado, mais 16. Acabou. Esse é o raciocínio. A letra E, o raciocínio é análogo. X menos 7 que multiplica x menos 2. Vou aplicar a distributiva, ó, x vezes x, x quadrado. X vezes menos 2, menos 2x. Menos 7 vezes x, menos 7x. E menos 7 vezes menos 2, menos multiplicado por menos, vai me dar mais 14. É isso. X vezes x, x quadrado. X vezes menos 2, menos 2x. Menos 7 vezes x vai dar menos 7x. E menos 7 vezes menos 2, menos com menos vai dar mais. Então, reagrupando, vai ficar x ao quadrado. Menos 2x com menos 7x, menos 9x, mais 14. Acabou. Esse é o resultado que a gente obteve no produto. Bem, a questão número 5. Ele coloca assim, né? Aplique as operações em cada expressão abaixo e agrupe os termos semelhantes quando possível. Bem, o que eu vou fazer? Quando eu tenho uma expressão numérica ou uma expressão algébrica, eu sempre tenho que começar pelos parênteses, depois pelos colchetes e depois pelas chaves. E toda vez que eu tiver uma soma e uma multiplicação, eu sempre vou optar pela multiplicação. Quando eu tiver uma soma e uma divisão, eu sempre priorizo a divisão. A multiplicação e a divisão, elas têm prioridade. Uma pergunta clássica, né, que a gente tem que saber é o seguinte: qual é a metade de 2 mais 2, né? Muita gente pensa assim, 2 mais 2, 4, metade 2. Não, gente, quando eu falo metade de 2 mais 2, metade é divisão e o mais é a adição. Então, primeiro eu faço a divisão. A metade de 2 é 1, mais 2 vai me dar 3. Então, assim, muito cuidado com esse tipo de problema, com expressões também. Então, eu sempre devo priorizar a multiplicação e a divisão em relação à adição e subtração. Mas nesse caso aqui não tem, é só adição e subtração. Então, eu vou começar pelo parêntese. Então, vai ficar 5xy menos 3xy. Agora, dentro do parêntese, você nota que os termos são semelhantes. Isso aí, galera. Ou seja, eu vou somar os coeficientes. 4 com 8, 12. 12 com menos 18 vai ficar menos 6xy. Mais 3xy. Ok? 4 com 8 vai dar 12. Com menos 18 ficou menos 6. Bem, então agora vai ser o colchete. 5xy menos colchete. Agora vamos lá. 3xy aqui é o mais antes do parêntese, então mantém o sinal que está dentro, né, do parêntese. Então vai ficar 3xy, o mais mantém o sinal, menos 6xy, mais 3xy. Minha gente, vou resolver o que tem dentro do colchete. Muito cuidado agora, hein? 3xy com menos 6xy com mais 3, caramba, 3 com menos 6 vai dar menos 3, com mais 3 vai dar 0xy. Né? 3 com 3 é 6, com menos 6 deu 0. Eduardo, deu 0. E agora? Pô, 0 é elemento neutro, né? É nulo. Então, isso aqui, a expressão vai me dar 5xy. Ficou claro? Agora, vamos supor que num problema o cara falasse assim: encontre o valor numérico para x igual a 1000 e y igual a 3. Muitos alunos, na hora do concurso, iam substituir o x e o y pelos valores indicados no início. Porém, o aluno que tivesse a ideia de tentar reduzir a expressão e substituir-se no final ia encontrar o resultado muito mais fácil. Observa, se o x fosse 1000 e se o y fosse 3, eu vou substituir 5 vezes 1000, 5.000 vezes 3, 15.000 seria a resposta. Seria muito melhor do que você substituir no início, que daria muito mais trabalho. Então, o objetivo, às vezes, num problema, é você tentar juntar os raciocínios que você já teve, as ideias iniciais, e aplicar na solução rápida do problema. Beleza? E na letra B, eu tenho aqui, né? Isso daqui é um termo só.
Observa, implicitamente, todos esses termos estão sendo multiplicados. Elevado à quarta potência. Então, o que eu faço? Uma coisa rápida, né? Quando a gente fala de potência, que é sempre bom a gente lembrar. A gente usa isso na matemática, na física, né? Na química, não é isso? Então, a potência é o seguinte, quando você multiplica potências que têm a mesma base, você repete a base, somos expoentes. Quando você divide potências que têm a mesma base, repete a base, diminui os expoentes. Quando você multiplica potências que têm o mesmo expoente, você multiplica as bases e mantém o expoente. Quando você divide potências que têm o mesmo expoente, você divide as bases, mantendo o expoente. Agora, é o que eu vou usar aqui. Quando você tem uma potência elevada a um expoente, isso, claro que com o parêntese, o que eu devo fazer? Eu repito a base e multiplico os expoentes, mn. Essa propriedade é chamada de potência de potência. Eduardo, vamos lá. Olha para o coeficiente do monômio, é menos 3. Menos 3 elevado a 4, menos 3 elevado a 4. Acabei de ver num exemplo anterior que quando o expoente é par e o número lá dentro é negativo, ele vira positivo. Então, menos 3 a quarta vai me dar um valor positivo. E 3 a quarta é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Vai dar 81. Ou seja, ficou 81. Agora vamos lá. Quem é x ao cubo elevado à quarta? Repito a base e multiplico os expoentes. X elevado a 12. Quem é m ao quadrado elevado a 4? Repito a base, multiplico os expoentes. 8. Quem é b ao cubo elevado a 4? Seria b elevado a 12. Ficou claro? Então, basicamente, o raciocínio desse tipo de questão, gente, é sempre eu lembrar das propriedades de potência. Beleza? É tomar muito cuidado com o sinal e com o que pode aparecer. Tá? Então, agora eu vou falar dos produtos notáveis. Quando a gente fala de produtos notáveis, a gente fala daqueles produtos em que você vai olhar e você vai lembrar, porque é algo muito importante que vai aparecer com frequência. Não é à toa que é chamado de notável. Ok?
Bem, gente, quando a gente fala dos produtos notáveis, são aquelas expressões algébricas, né, que são importantes da gente entender como se faz, né, como a gente entender como se aplica, porque elas vão aparecer com uma grande frequência nos problemas, né? Então, os produtos notáveis mais conhecidos são esses, né, o quadrado da soma, o quadrado da diferença de dois termos, né, a diferença dos quadrados de dois termos, o cubo da soma e o cubo da diferença. Então, primeiro de tudo, vamos entrar aqui no quadrado da soma. O que seria o quadrado de x mais y? Pô, o quadrado de x mais y, por definição de potência, o que seria isso? Seria x mais y que multiplica x mais y. Ah, Eduardo, mas isso tem a ver com o que a gente falou anteriormente. Isso é uma operação, é uma multiplicação entre duas expressões algébricas. Sim, eu vou aplicar a distributiva, então vai ser x vezes x, x ao quadrado, x vezes y, xy. Agora vamos lá, y vezes x é yx, e y vezes y ao quadrado. Bem, gente, naturalmente que eu vou poder reduzir, porque tanto faz escrever xy como yx. Então, na verdade, essa expressão fica x ao quadrado, xy mais xy, 2xy mais y ao quadrado. E aí, gente, a gente tem que entender o seguinte, o que é o quadrado da soma? O quadrado da soma de dois termos é o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Eduardo, qual a aplicação prática disso? O que isso vai mudar a minha vida? Nada. Na verdade, a aplicação prática é você aplicar nos problemas. Mas, em tese, isso tem uma interpretação geométrica. E é bem bacana a gente entender isso. Por exemplo, vamos supor que eu tenho um quadrado formado por um quadrado maior e um quadrado menor. E aqui essas figuras 2 e 3 sejam retângulos, né? Vamos supor que o quadrado ABCD tenha lado x. E o quadrado, eu coloquei aqui, né? Espera aí. E o quadrado CFGI tenha lado y. Bem, então, primeiro passo, eu posso dizer que a área do quadrado maior... Bem, aí eu vou pensar assim, né, gente? Se aqui é y, aqui também é y. Se aqui é x, aqui também é x. Se aqui é y, aqui também é y. Se aqui é x, aqui também é x. Como tem os quatro ângulos 90 em cada quina, são retângulos, né? E nos retângulos os lados opostos são congruentes. Agora que entra a parte mais bonita, gente. Presta bem atenção. Qual vai ser a área do quadrado maior? É a área 1 mais a área 2 mais a área 3 mais a área 4. A gente sabe que a área de um quadrado é lado ao quadrado. E a gente sabe que a área de um retângulo é o produto das duas dimensões, largura vezes comprimento. Então, o que seria a área 1? A área 1 é a área do quadrado de lado x, seria x ao quadrado. O que seria a área 2? A área 2 é a área do retângulo de lado x e y, então seria xy. A área 3 também é a área do retângulo de lado x e y, seria xy. E a área 4, minha gente, seria a área de um quadrado de lado y ao quadrado. Conclusão, eu concluo aqui que a área do quadrado maior vai ser x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. Ok? Mas aí a gente entra numa coisa bem interessante, porque olha só, o quadrado maior, ele tem lado x mais y. Olha lá, pode observar. Qual é a área do quadrado maior? É o quadrado de x mais y. Então, minha gente, o que você acabou de concluir? Você acabou de concluir que o quadrado de x mais y, evidentemente que vai ser o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. É isso. Então, a aplicação prática é você pensar que a geometria, ela está associada, sim, aos produtos notáveis. E eu desafio vocês a pesquisarem o quadrado da diferença, a diferença de quadrados, o cubo da soma, o cubo da diferença. Ou seja, você tentar encontrar em livros, em artigos de internet,
figuras que representem justamente a aplicação geométrica desses produtos notáveis. Mas, em tese, o que a gente tem que lembrar é que o quadrado da soma é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Vou dar um exemplo bem tranquilão. Vamos supor que eu queira calcular o quadrado de 3xy mais y. Bem, o que você aprendeu? Ih, mudou tudo, né? O Eduardo ensinou no vídeo o quadrado de x mais y. Ele aqui colocou 3x. Pô, gente, então vamos lá. Vai ser o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Vamos lá. Quadrado de 3x, 3 ao quadrado, 9x ao quadrado. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes 3, 6. O coeficiente aqui é 1, então ficou 6xy mais o quadrado de y. Acabou. Esse é o desenvolvimento dessa expressão algébrica. Eu sei que nunca vai cair num concurso assim, desenvolva a expressão algébrica. Mas assim, você vai aplicar esse conhecimento para resolver equações, polinomiais, para fatorar. Às vezes é muito mais interessante você olhar para isso e saber que é isso daqui, do que propriamente desenvolver. O grande lance é você olhar para uma expressão e saber que ela se desenvolve a partir de uma outra. Isso vai te ajudar, tá? Bem, o quadrado da diferença, a única diferença mesmo é o sinal, porque, em tese, o que seria o quadrado de x menos y? Seria o próprio x menos y vezes x menos y. O que eu vou fazer? Vai ser o primeiro vezes o primeiro, x vezes x. X vezes menos y fica menos xy. O que seria menos y vezes x? Menos xy, negativo vezes positivo. E aqui, menos y vezes menos y, vai dar mais y ao quadrado. Gente, se eu desenvolver, vai ser, né? X quadrado menos 2xy mais y ao quadrado. Em tese, o que mudou foi o sinal. Então, o que é o quadrado da diferença? É o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Ok? Bem, aí eu vou colocar aqui os outros três, que naturalmente a gente vai poder provar usando a distributiva, né? Você nota que a diferença de quadrados é justamente a soma multiplicada pela diferença de dois termos. Pô, Eduardo, como é que eu verifico isso? Simples. Aplica a propriedade distributiva. X vezes x, x quadrado. X vezes menos y, menos xy. Muita gente pergunta assim, Eduardo, o que é a distributiva? É a propriedade do chuveirinho. O primeiro com todos e o segundo com todos. X vezes menos y, menos xy. Y vezes x mais xy, né? Positivo com positivo. E agora aqui, y vezes menos y ao quadrado. Esse cara aqui corta com esse. Conclusão, realmente é x ao quadrado menos y ao quadrado. É isso. Cara, eu não estou convencido. Me dá um exemplo numérico de que eu aplico isso. Sei lá, 28 ao quadrado menos 20 ao quadrado. Como é que eu faço essa conta rápida, Eduardo? Você consegue ver que isso aqui é uma diferença de quadrados? Ou seja, se é uma diferença de quadrados, é a soma multiplicada pela diferença. Agora sim, ó, 28 mais 20, 48. 28 menos 28, 48 vezes 8. Como é que eu faço 48 vezes 8? 40 vezes 8. 48 é 40 mais 8. 40 vezes 8, 320. E 8 vezes 8, 64. 320 com 64, 384. Acabou. Eduardo, o que seria o cubo da soma? O cubo da soma, por definição de potência, seria x mais y vezes x mais y ao quadrado. Porque você aprendeu que quando você multiplica potências que têm a mesma base, repete a base e soma os expoentes. Só que o x mais y ao quadrado, você sabe quem é. Bem, então se você for substituir aqui, x mais y vezes, quem é x mais y ao quadrado? Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Minha gente,
Se você desenvolver, vai dar o cubo do primeiro, 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, mais o segundo ao cubo. Cara, isso daqui é um xingamento para muita gente, certo? Mas, ó, para você que está estudando, você tem que lembrar o seguinte, o que é o cubo da soma? Tem que estar entre parênteses. É o cubo do primeiro, mais 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro, o segundo ao quadrado, mais o segundo ao cubo. Eduardo, e se eu fizer com menos, o cubo da diferença? Vai alternando o sinal. O que é isso? Cubo do primeiro, menos 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro segundo ao quadrado, menos o segundo ao cubo. Pô, me deu uma dúvida agora, Eduardo, mas como é que eu vou provar isso? Como é que eu vou verificar? Gente, é só você aplicar a propriedade do chuveirinho aqui, ó. Naturalmente que você vai reduzir expressões, mas você vai encontrar essa expressão. Então, só para a gente recapitular, o que é o quadrado da soma? Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Sempre usa parêntese quando for substituir os valores. Cubo da diferença, quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Aqui eu coloquei uma interpretação geométrica. Diferença de quadrados. A diferença de dois quadrados é a soma das bases multiplicado pela diferença das bases. Cubo da soma e cubo da diferença. O que vai mudar é que quando tem a diferença, vai intercalando os sinais. E quando tem a soma, cubo do primeiro, 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro, o segundo ao quadrado, mais o segundo ao cubo. Beleza? Bem, gente, dando continuidade aqui, eu vou fazer os exemplos da folha. Alguns exemplos para a gente pegar... A ideia aqui é pegar a manha, né? O pulo do gato. Então, vou fazer alguns e a gente vai perceber que realmente estou aplicando aquilo que foi falado. Bem, na questão 6, diz assim, fatorando a expressão, obtemos, né? Primeiro de tudo, gente, o verbo fatorar significa escrever como produto. Eduardo, o que seria isso? Por exemplo, você aprendeu lá na aritmética fatório 30. Aí você ia lá no 30, né? 30 por 2 é 15, por 3 é 5, que por 5 é 1. Então, 30 fatorado é 2 vezes 3 vezes 5. Então, quando você fatora, você escreve como produto. Então, ele quer que você escreva essa expressão aqui como um produto de alguém por alguém. Bem, primeiro de tudo, eu noto que todos os coeficientes são múltiplos de 3. Então, posso colocar o 3 para fora do parêntese. Crio um parêntese e coloco o 3 do lado de fora. Qual é o número que multiplicado por 3 que dá 12? 4x ao quadrado. Qual é o número que multiplicado por 3 que dá menos 36? Menos 12x. 3 vezes menos 12, menos 36. E quanto que é o número que multiplicado por 3 que dá 27? Mais 9. Olha lá, escrevi como um produto do 3 por aquela expressão algébrica. E aí eu vou buscar nas opções. Não tem isso. Bem, é aí que eu falei, né? No momento anterior, é importante que você visualize uma expressão desenvolvida e saiba qual é a expressão que você obteve ao desenvolver. Porque você observa o seguinte, quem é 4x2? É o quadrado de 2x. Menos. Quem é o 12x? Aí eu vou usar a malandragem agora. É 2 vezes 2x vezes 3. Ah, Eduardo, e quem é 9? 3 ao quadrado. Gente, pensa comigo, olha que bonito. O quadrado de 2x é 4x2. 2 vezes o primeiro vezes o segundo vai dar 12x. O quadrado do segundo deu 9. Então, eu noto que essa expressão é o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Então, quando eu tenho um sinalzinho de menos ali, isto vai ser 3 vezes quadrado do primeiro menos
Olha lá, quadrado de 2x menos 3. Se você for desenvolver, vai ser o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Eduardo, como é que eu vou identificar isso num problema? Meu Deus do céu, isso não entra na minha cabeça. Gente, é prática. Tem que praticar. Dá pausa no vídeo, tenta rever, a gente vai ver outros exemplos. Vai ser proposto para vocês uma lista de exercícios no qual vocês vão poder treinar. Na verdade, gente, a matemática mais refinada do Colégio Naval, da AFA, da EPICAR, do IME, do ITA, ela utiliza esses conceitos iniciais de uma forma diferente, e é aí que a gente vai chegar. A gente está na nossa primeira aula e com certeza ao longo das aulas vocês vão percebendo que vão melhorar, ok? Então eu tenho aqui 3 vezes o quadrado de 2x menos 3, seria a opção A. Bem, a questão 7 é para dar aquela moral, uma questão bem simples, né? Na verdade, é só você pensar no seguinte, que quando eu somo frações que têm o mesmo denominador, o que eu tenho que fazer? Eu repito o denominador e somo os numeradores. Quando eu for somar os numeradores, A mais B somado com B mais C, vai ficar A mais 2B mais C. É só isso, beleza? O B aparece 2 vezes, por isso que ficou o 2B. Bem, a questão número 8 e a questão número 9, elas tratam da mesma situação. O cara vai me dar expressões algébricas. Por exemplo, ele me deu a expressão algébrica A, a expressão algébrica B e a expressão algébrica C. Né? Nessa questão número 8, ele usa esse significado, né? Seja A, B e C, determine. Letra A mais B menos C. Seria a soma das duas primeiras expressões algébricas menos a última expressão algébrica. Tá? Lembrando que essa expressão algébrica, essa daqui, né, se diferencia dessa, por exemplo. Por quê? Aqui você tem uma única variável. A única letra que apareceu ali é o x. Né? A gente diz que o x é a parte literal e o coeficiente é o número que acompanha. Então você nota que essas expressões elas têm em comum ter a única letra. A gente tem essas expressões chamadas de polinômios. A princípio agora não vai fazer tanta diferença, mas você nota que essas expressões têm a mesma letra, diferente dessa, que possui duas letras distintas. Então essa é a primeira observação que eu tenho que ter. Galera, o que seria A mais B menos C? Então vamos lá. Vou substituir o A, x ao quadrado menos 6x mais 12, mais B, que é 3x ao quadrado menos 3x mais 4, menos C. O que seria menos C? Você troca o sinal do C, fica menos x mais 5. Muito cuidado, menos C, troca o sinal do C, fica menos x mais 5. Cara, o que eu tenho que fazer agora é reduzir esse polinômio. Eu vou somar os monômios que são semelhantes. Você nota que x ao quadrado e 3x ao quadrado é a mesma coisa que 4x ao quadrado. Você nota que menos 6x, menos 3x e menos x pode ser reduzido a menos 6, menos 3, menos 1, né? Menos 10x. E agora, circulando 12, o 4 e o 5. Minha gente, 12 mais 4, 16, com 5, 21. Ou seja, a expressão que eu obtive ao somar A e B diminuir de C é essa expressão. Letra B é a mesma coisa, né? Vou substituir, então vai ficar 2A. Gente, para ficar bonitinho, né? Não tem um 2 multiplicando A? Pega o 2, substitui sempre com parêntese. O A, x ao quadrado menos 6x mais 12. Menos B vezes C, produto de expressões algébricas, vou utilizar o parêntese. B, 3x ao quadrado, menos 3x mais 4, vezes o C, x menos 5. Dá um trabalhão danado, mas não é tão difícil. O que eu tenho que fazer aqui? Vou aplicar a propriedade distributiva, 2x ao quadrado, olha lá, é o chuveirinho, né? Menos 12x, 2 vezes 12, 24. Menos, vou manter o menos lá fora, é um produto de dois parênteses, vou manter um parêntese só e vou aplicar a propriedade distributiva.
3x ao quadrado vezes x, 3x ao cubo. 3x ao quadrado vezes menos 5, multiplica só o coeficiente, menos 15x quadrado. Né? Olha lá, menos 3x vezes x, menos 3x quadrado. Menos 3x vezes menos 5, mais 15x. 4 vezes x, mais 4x. E 4 vezes menos 5, menos 20. Fecha parêntese. Ficou um negócio meio feio, né? Bem, então vamos lá. Eu vou tentar reduzir aqui. X ao quadrado menos 12x mais 24 menos, dentro desse parêntese, quem eu posso reduzir? Fica 3x ao cubo, que está sozinho, menos 15x ao quadrado com menos 3x ao quadrado, vai ficar menos 18x quadrado. 15x com mais 4x vai dar 19x menos 20. Minha gente, o menos antes do parêntese, ó, isso é mega importante. Troca o sinal de quem está dentro do parêntese. Então vai ficar assim, né? Vou fazer aqui em cima para ficar melhor. 2x ao quadrado menos 12x mais 24 menos 3x ao cubo menos com menos vai dar mais 18x ao quadrado menos com mais vai dar menos 19x e menos com menos vai dar mais 20. Ó, fica bem atento aí que eu costumo errar bastante sinal, hein? Por isso que às vezes eu refaço, faço às vezes a mesma questão 2 vezes. Então, bastante atenção. Vou começar com o maior, né? Com o expoente máximo aqui. Vai ficar, vou colocar menos 3x ao cubo. Olha lá, o 2x ao quadrado, 18x ao quadrado, 20x ao quadrado. O menos 12x e o menos 19x, menos 31x. E agora aqui, 24 com 20, 44. Ou seja, obtive ali a redução dos termos, né? Não é isso? Bem, questão 9. A questão 9, eu vou fazer o seguinte. Ele me diz assim, somando o polinômio A com o polinômio B, resultou em 5A mais 6B menos 14. Desculpa, somando as duas expressões, né? As duas expressões algébricas A e B, eu tenho aqui 5A mais 6B menos 14. Bem, quem seria a expressão A? A expressão A seria esse resultado, 5A mais 6B menos 14, menos o B. Ou seja, o A seria 5A mais 6B menos 14. O que seria menos B? Você troca o sinal de B. Então, menos B seria menos 4A mais 5B, estou trocando o sinal do B, menos 3. Agora eu vou reduzir. Então, a expressão A seria, ó, juntando os termos que são semelhantes, 5A menos 4A, A. 6B com 5B, 11B. Menos 15 com menos 3, menos 18. Ou seja, eu obtive a expressão a expressão A, né? A expressão algébrica A, ok? Então, basicamente, é uma questão em que basta tomar cuidado ali, no caso, com menos B, né? Que é trocar o sinal, beleza? A questão número 10, ele me diz assim, qual é a expressão reduzida que representa a área da figura abaixo? Qual é a expressão reduzida que representa a área dessa figura abaixo? Então, primeiro passo, essa figura, ela é um retângulo. Ok? Ela é um retângulo. E qual a área de um retângulo? A área de um retângulo é o produto do comprimento pela largura. Então, seria a área seria 2x menos y, que multiplica 3x mais y. Então, fazendo
as contas, né, é o seguinte, qual é a propriedade que eu vou aplicar? Distributiva, produto de expressões algébricas. 2x vezes 3x, 6x quadrado. 2x vezes y, 2xy. Menos y vezes 3x, menos 3xy. Negativo vezes positivo dá negativo. Menos y vezes y, menos y ao quadrado. Acabou. Eduardo, acabou aí? Não, ele quer saber a expressão reduzida. Esses termos aqui eles são semelhantes. Então vai ficar 6x ao quadrado. 2xy com menos 3xy é menos xy menos y ao quadrado. Acabou. Essa é a questão. Ok? Para calcular a área do retângulo envolvendo a expressão algébrica. Beleza? Bem, gente, já vimos os produtos notáveis, agora vou mostrar os tipos de fatoração que a gente pode usar. A gente vai começar bem de leve. Essa primeira aula é uma aula que vai te apresentar os tipos de fatoração, mas que ao longo das aulas a gente vai falando a importância, mostrando alguns exemplos mais apurados, né? Problemas assim mais específicos. É um assunto que cai em basicamente todo tipo de prova, seja Colégio Naval, EPICAR, AF, EFON, SPSEX, IME, ITA, Olimpíada. Cara, é um assunto que transita em todos os concursos, tá? Bem, como eu já tinha dito, fatoração é quando você escreve na forma de produto. Então, eu vou apresentar aqui alguns tipos de fatoração, existem até outros, mas eu vou apresentar alguns tipos para que a gente possa entender melhor. Por exemplo, o que seria a diferença de cubos? A diferença de cubos não é o cubo da diferença. Por exemplo, quando você escreve o cubo de x menos y, isto é o cubo da diferença. Aqui não, é a diferença de dois cubos. E o que é a diferença de dois cubos? É a diferença das bases que multiplica o quadrado da primeira base mais o primeiro vezes o segundo mais o quadrado da segunda base. Tá? Eduardo, o que seria a soma dos cubos? A soma dos cubos vai ser a soma das bases que multiplica o quadrado da primeira menos a primeira vezes a segunda mais o quadrado da segunda base. Eduardo, como é que eu verifico isso? Meu amigo, para você verificar, a única possibilidade é aplicar a propriedade distributiva. Se você quiser pegar x menos y e multiplicar por essa expressão algébrica, você vai obter x ao cubo menos y ao cubo de fato, né? A gente pode até fazer isso. Vou aplicar a distributiva, a propriedade do chuveirinho, né? X vezes x quadrado vai me dar x ao cubo, x vezes xy vai me dar x ao quadrado y, x vezes y ao quadrado, xy ao quadrado, ok? Menos, agora aqui, menos y vezes x2, menos yx2, menos y vezes xy, menos xy ao quadrado, e menos y vezes y ao cubo, menos y ao cubo. Então você nota que x ao quadrado y se anula com menos x ao quadrado y e xy2 se anula com menos xy2. Realmente, de fato, sobrou x ao cubo menos y ao cubo. Então, em tese, quando eu identifico uma fórmula de fatoração, se eu quiser verificar se é verdade, basta aplicar a propriedade distributiva. O ideal é que essas fórmulas já estejam na minha cabeça. Eu tenho que saber essas propriedades de fatoração, esses tipos de fatoração, os tipos de produtos notáveis. Isso tem que estar na minha mente, tá? O que seria a soma dos cubos? A soma dos cubos é somar as bases, primeiro ao quadrado, menos o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Se quiser verificar, só aplicar a propriedade distributiva. Bem, a terceira técnica é a técnica do fator comum. Quando você soma duas expressões algébricas que têm um fator comum em evidência, que nesse caso é o m, eu posso colocar o m em evidência. M, abre parêntese, a mais b. Certo? Naturalmente que um pontinho para indicar que está multiplicando. Bem, o que é o agrupamento? O agrupamento é quando você aplica o fator comum duas vezes. Por exemplo, aqui nesse caso, os dois primeiros termos têm quem em comum? O x. Então vai ser x que multiplica a mais b. Os dois últimos caras, quem que eles têm em comum? O y.
Então, y que multiplica a mais b. A partir do momento que eu faço isso, você nota que agora também esses dois caras que eu obtive também tem um fator comum, que é o a mais b. Então, isso aqui seria o a mais b. Retira esse fator comum, o que sobra aqui? X, e aqui sobra o y. Ou seja, gente, se você aplicar a distributiva entre essas duas expressões algébricas, a gente obtém isso daqui. Então, em tese, o objetivo da fatoração não é pegar essa expressão e desenvolver. É você olhar o desenvolvido e perguntar o que era antes. Essa jogada é tipo você programar uma jogada no xadrez. É prática. É você olhar para o problema e saber o que ele quer. Então, a ideia principal é a prática. Pegar essa listinha e aos poucos ir desenvolvendo, chegando num nível legal de raciocínio, ok? Bem, por fim, eu faço aqui duas generalizações que são filé mignon da parte de fatoração, que é o seguinte: toda vez que eu faço uma diferença de potências que tem o mesmo expoente, x elevado a 2001 menos y elevado a 2001, tem o mesmo expoente, o que você faz? Você repete as bases, x menos y, e aí você coloca a primeira variável com um grau máximo, e aí vai fazendo uma soma de monômios, onde a potência inicial ela vai diminuindo e a próxima vai aumentando. Então, o próximo seria x elevado a m menos 1. Não, desculpa, o grau é m, então aqui já começa no m menos 1. Aqui seria m menos 2, y elevado a 1. Mais x elevado a m menos 3, y elevado a 2. E assim vai até o y elevado a m menos 1. Eduardo, não ficou muito claro para mim. Bem, gente, eu vou dar um exemplo prático. O que aconteceu aqui, né? Você repetiu a diferença das bases e o x apareceu dentro do parênteses elevado a um grau a menos. Cada monômio que avança, o x vai diminuindo e o y vai aumentando. Por exemplo, x à sétima menos y à sétima. O que seria isso, Eduardo? Bem, seria bem simples. O que você vai fazer? Diferença, x menos y. Aí o que vai acontecer dentro do parênteses? Vai ser tudo soma, porque já tem um sinal de menos lá fora. Pela regra é tudo soma. Como aqui é x e aqui é x à sétima, começa com um grau a menos, x à sexta. X à quinta, y. X à quarta, y ao quadrado. E assim vai. Ó. X ao cubo, y ao cubo. X ao quadrado, y à quarta, x, y à quinta, mais y à sexta. Cara, se você aplicar a distributiva nessa expressão, você chega nessa. Esse é o poder da generalização. Vale para qualquer expoente, para qualquer n natural. Agora, quando você tem uma soma de potências, só vale para quando o expoente é ímpar, tá? Então, quando o expoente é ímpar, vale até na soma. Quando ele é par, não vale na soma, tá? E a ideia, basicamente, é o seguinte, é a mesma. Você repete a soma das bases, só que aqui dentro, cara, você vai intercalando sinais. O que é isso, Eduardo? Você vai intercalando sinais até o último cara, que é o y elevado a m menos 1. Beleza? Bem, pode me dar um exemplo? Claro, x à sétima mais y à sétima. Tá vendo? Eu posso fazer a soma de potências com o mesmo expoente, desde que o expoente seja ímpar. Então, o que eu faço? Seria x mais y. Vamos lá, seria x à sexta menos x à quinta y mais x à quarta y ao quadrado. Repara que o x está decrescendo e o y está crescendo. Menos x ao cubo y ao cubo mais x ao quadrado y à quarta menos x y à quinta mais y à sexta. Olha lá, está intercalando os sinais, ok? Se quiser aplicar a distributiva, você vai notar que você vai cancelar um monte de caras, né? Por exemplo, x vezes menos x à quinta y, fica menos x à sexta y. Y vezes x à sexta y. Corta. E assim vai. Tá? Então fica uma boa estratégia para vocês aí. Aperta o pause e tenta verificar se realmente dá certo. Anota isso com as suas palavras.
volta ao vídeo, dá pausa, anota isso é mega importante, ok? Bem, e por fim eu vou falar de um triângulo que é chamado de triângulo de Pascal. Ele tem uma aplicação na análise combinatória e probabilidade, né? Quando vocês chegarem ao ensino médio, se já estiverem no ensino médio, esse é um dos assuntos assim mais inteligentes da matemática, tem tudo a ver com as outras ciências, né? A gente aplica no nosso cotidiano. E esse triângulo é um triângulo aritmético que ele é formado assim, você pega dois caras consecutivos, soma e você obtém o cara que está abaixo do segundo. Bem, cada linha ela começa com 1 e termina com 1. Então, por exemplo, essa linha aqui seria a linha 0, essa linha seria a linha 1, essa linha seria a linha 2. Eu sei que é meio louco a contagem porque a gente não começa a contar no 1, a gente começa na linha 0. Então você começa com o elemento 1, na linha 1 começa com 1 e termina com 1, na linha 2 começa com 1 e termina com 1, na linha 3 começa com 1 e termina com 1. Mas você nota que tem aquele lance aritmético, 1 mais 1 vai dar 2, 1 mais 2 dá 3, 2 mais 1 dá 3, 1 mais 3 dá 4, 3 com 3 dá 6, 3 com 1 dá 4. Se você quiser continuar o triângulo de Pascal, o que vai acontecer? Vai ficar... Começa com 1, vai lá, 1 mais 4, 5, 4 com 6, 10, 6 com 4, 10, 4 com 1, 5, termina com 1. E assim vai, sucessivamente. Aí alguém vai falar assim, Eduardo, o que isso tem a ver com os produtos notáveis? Bem, tem tudo a ver. Por quê? Quem é x mais y elevado a zero? Toda expressão elevada a zero é igual a 1. Todo número não nulo elevado a zero é 1. Quem é x mais y elevado a 1? É ele mesmo. Então é como se fosse 1x mais 1y. O que é x mais y dentro do parêntese ao quadrado? A gente aprendeu, é o quadrado da soma. Então vai ser o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Coloco o 1 aqui, o 1 aqui. E a gente, o que seria o cubo de x mais y? Seria o cubo do primeiro, 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, 3 vezes o primeiro segundo ao quadrado, mais o segundo ao cubo. Você nota? Já deu para perceber, né? Os números que aparecem aqui, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1. Olha que lindo, gente. São os números do triângulo de Pascal. Expoente 3 está na linha 3. Expoente 4 vai estar na linha 4. Qual é a malandragem que eu vou usar? Se vai estar na linha 4, os coeficientes que vão aparecer 1, 4, 6, 4, 1. A primeira variável, olha para o x, ela começa no máximo e vai diminuindo até desaparecer. O y não aparece, aparece a 1, aparece a 2, aparece a 3. Então aqui vai ser 1x à quarta. Agora vamos lá, desaparece x ao cubo y, x ao quadrado y ao quadrado, xy ao cubo, y à quarta. Só somando. Olha lá. Olha que lindo, gente. A matemática é fantástica. O que seria a quinta potência de x mais y? É um produto notável. Você vai pegar a linha 5 do triângulo de Pascal. Cara, existem problemas muito difíceis que usam esse raciocínio. Então, o que seria aqui? A linha 5 seria 1, 5, 10, 10, 5, 1. Vai lá, 1x à quinta mais 5x à quarta, decresceu o x, entrou o y, decresceu o x, entrou o y ao quadrado, x quadrado y ao cubo, x y à quarta, y à quinta. Cara, isso daqui é muito importante, dá um pause, analisa com calma. O triângulo de Pascal ele é fantástico, existem outras propriedades aqui dentro que a gente vai explorar ao longo das aulas, ok?
Bem, gente, então vamos agora caminhar para encerrar a aula. Eu vou fazer aqui mais alguns exercícios, né? O 11 é uma aplicação da faturação. Você nota que aqui é uma diferença de dois quadrados. De dois quadrados dos parênteses. Então vai ser a soma das bases, 2A mais 3B, somado com essa base, 2A menos 3B, que multiplica a diferença das bases, 2A mais 3B, menos essa base. Aí seria menos 2A, menos com menos, mais 3B. Então, repetindo, você nota que seria uma diferença de dois quadrados. Então, vai ser a soma das duas bases multiplicado pela diferença das duas bases. Esse cara corta com esse, ficou 4A. Esse cara aqui corta com esse, ficou 6B. Multiplica os coeficientes, 4 vezes 6, 24AB. Só isso. A letra B é você multiplicar. Olha lá. Você nota que aqui é uma diferença e aqui é uma soma. Se você quiser aplicar a distributiva, show de bola. Mas se você enxergar que aqui é uma diferença e aqui é uma soma, isso é igual ao quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Olha lá, pode ver a soma das bases e a diferença das bases. Então isso vai dar o quadrado de 3x, que é 9x quadrado, menos o quadrado de 4, 16. Acabou. Ok? Bem, a questão número 12 é uma questão assim bem contextualizada, um problema muito comum em concurso, né? Ele diz assim: Vanessa participará de uma corrida que acontecerá no dia 31 de dezembro de 2018. No programa elaborado pelo seu treinador, ela deveria correr 6 km todos os dias por um período de N dias. Então, vou colocar aqui. Ela deveria... São N dias. Então, a Vanessa vai correr 6 km por dia, né? Deveria. Então, ela deveria percorrer 6N quilômetros. Bem, e ela, desse modo, iria treinar... O treino iria acabar 2 dias antes do evento. Vanessa, porém, verificou que nesse período planejado, inicialmente não poderia treinar por 4 dias. Então, o que a Vanessa deve fazer? Ela vai correr lá. Então, a Vanessa, para compensar, resolveu correr por dia 1 km a mais do que o planejado. Então, ao invés de correr 6 km, ela vai correr 7. E ao invés de correr em N dias, ela vai ficar 4 dias sem correr. Então, seria N menos 4. Bem, aí ele disse que a distância total percorrida por ela seria a mesma. Ou seja, essa distância percorrendo em N menos 4 dias é igual a essa. Conclusão, 7 que multiplica N menos 4 é igual a 6N. Ou seja, distributiva, 7N menos 28, 6N. O 6N vem para cá, ficou 7N menos 6N igual a 28. Ou seja, N igual a 28. Ou seja, N é o número de dias que a Vanessa, teoricamente, vai correr. Olha lá. Bem, e ela vai acabar 2 dias antes do evento. De acordo com o programa de treinamento de Vanessa, qual é a data que ela deveria começar para se preparar a corrida? Cara, a corrida é no dia, deixa eu ver, 31/12 de 2018. O treinamento que a Vanessa vai fazer é em N menos 4 dias. Então, a Vanessa, como a gente encontrou 28 dias, a Vanessa, ela vai pegar aqui, né, 28 menos 4, 24 dias. Só que a Vanessa, ela não pode começar 24 dias do evento. Por que ela não pode começar 24 dias antes do evento? Porque ela quer acabar 2 dias antes do evento. Então, a Vanessa deve começar 26 dias antes. Ou seja, a Vanessa deve começar, vamos lá, no dia 4. Se ela começar no dia 4, 4 mais 26, 30. Vamos lá. Ela vai começar, se ela tem que acabar a corrida no dia 31,
Então quer dizer que no dia 29 do 12, ela terminou o treino. Então se ela terminou o treino no dia 29 do 12, ela vai ter que ter corrido 24 dias, né? A Vanessa vai correr 24 dias. Peraí. Não, mas a Vanessa verificou inicialmente que não poderia treinar por 4 dias. Então, resolveu compensar e correr 1 quilômetro a mais do que o planejado, de modo que a distância total percorrida por ela fosse a mesma, terminando também 2 dias antes. Então, o que tem que acontecer? Desse 29 do 12, que é o dia que ela vai acabar o treinamento, né? Porque tem o dia 30 e o dia 31, que são 2 dias antes, ela vai ter que correr 24 dias. Então, vai ser no dia 5 do 12. Olha lá. Porque do 5 ao 29, de 5 a 29, vamos lá. 5 a 29. Quantos dias tem? É o último, menos o primeiro, mais um. 29 menos 5, 24. Mais um, 25 dias. Não. Do 6 ao 29. Seria 29 menos 6 mais 1. Ou seja, 24 dias. Ou seja, a Vanessa ela vai ter que correr 24 dias e vai ter que ser 2 dias antes, 26. Então, teoricamente, ela vai começar no dia 6 de dezembro. Ok? Então, é esse o raciocínio da questão. Beleza? Pode pegar. Vamos fingir que a gente não sabe. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Então, ela já gastou 20 dias. 26, 27, 28, 29. Ela acabou no dia 29, 24 dias de treinamento. Tem o dia 30 e tem o dia 31. Então, ela acabou 2 dias antes, acabou no dia 29, porque tem o dia 30 e tem o dia 31. É isso. Beleza? Bem, por fim, a gente vai fazer a questão 13. É uma questão assim que é de uma expressão algébrica, mas não é tão complicada para pensar. Ele disse que Rosângela levou seu filho que estava doente ao pronto-socorro. Ao examinar a criança, o médico receitou a medicação. Na receita médica constava o seguinte: tomar 1/4 do comprimido. Então vamos pensar assim, o comprimido ele vai ter que ser tomado 1/4, divide em 4 partes. Ok? Ele vai tomar 3 vezes ao dia durante 5 dias. 3 vezes ao dia durante 5 dias. Cara, ele vai tomar 15 vezes esse quadradinho aqui. Ele vai tomar 15x. Né? Ele vai tomar 15 vezes 1 comprimido, porque são 3 ao dia durante 5 dias. Aí o número de comprimidos, o número de comprimidos que a Rosângela deve ter é bem simples. 1 comprimido não tem 4? 1 comprimido me dá 4. 2 comprimidos vão me dar 8. 3 comprimidos vão me dar 12. 3 comprimidos eu não vou conseguir. Com 4 comprimidos eu vou ter 16. Ah, sim, com 4 comprimidos. Então, o número de comprimidos é 4. Essa é a resposta. É bem simples o problema, tá? A gente encerra por aqui. Fica a ideia de que a gente precisa treinar, pegar a lista, os que eu não fiz, fazer, e os que eu fiz você vai refazer, certo? Acho que esse é o primeiro passo que a gente está dando rumo à nossa aprovação. Um abraço, galera. Eu sou o Eduardo Brito e foi muito bom a gente poder falar sobre esse assunto, que é um assunto assim que muitos alunos chegam no ensino médio com muita dificuldade, né? E eu acho que o objetivo dessas aulas aqui é fazer com que o aluno que tem dificuldade não tenha mais, né? Que ele consiga entrar num nível bom de aprendizado. Valeu, um abraço.